Vamos abrir as nossas Bíblias. Mateus capítulo 13. Vamos fazer a leitura dos versos 24 ao 30 e do 36 ao 43. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Querido Deus, uma vez mais falamos contigo e pedimos-te, ó Deus, que abra os nossos ouvidos, as nossas mentes, que possamos, de fato, Senhor, compreender esta palavra e, de fato, Pai, aplicá-la às nossas vidas e de uma maneira tal que também possamos, depois de aprender e apreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã, nós possamos também viver, andar em novidade de vida, sermos um testemunho vivo do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, da salvação bendita que recebemos graciosamente das suas mãos. Ouve-nos, ó Deus, e atende, segundo a sua muita bondade e misericórdia, oramos em o nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, esta parábola é a sequência do sermão de Jesus, quando ele reúne, então, depois daquele sábado terrível, ou neste sábado terrível que ele está tendo, não é? Cheio de dificuldades, perseguições, cheio de gente e uma multidão em volta dele, mas ali há fariseus, há escribas, há um outro tanto de gente que apenas quer acompanhá-lo, quer ouvi-lo, quer saber talvez as últimas novidades, e também há os seus discípulos. E aí ele chega, então, nesse momento na sequência do seu sermão, e ele diz que esta parábola, ela é de fato algo, nós vamos poder perceber isso, eu tenho certeza disso na manhã de hoje, é algo muito duro o que ele diz aqui. Já foi muito difícil e muito profundo o que ele disse na parábola do semeador. Mas esta parábola, a parábola do joio, ela é muito dura para nós. Peço então que cada um de nós esteja muito atento ao que o Senhor Jesus diz aqui. E na medida em que vamos lendo, vamos explanando, que nos coloquemos no lugar desses ouvintes, desses primeiros ouvintes, e façamos avaliações constantes do que está sendo dito, do que está sendo pregado, do que a palavra de Deus nos diz com as nossas próprias vidas. Eu peço encarecidamente, irmãos e irmãs, que nenhum de nós aqui, nesta manhã, pense nem por um instante de observar a vida de quem quer que seja, de pensar na vida de outro, de colocar a vida de outro no lugar, mas coloque a sua vida, você mesmo. Seja o primeiro ouvinte,
o principal ouvinte. Queridos, cada uma dessas parábolas é dita para ensinar os discípulos de Jesus sobre algumas verdades sobre o reino de Deus que eles estão esperando. Na verdade, eles esperavam uma forma de reino, mas Jesus lhes apresenta outra forma. Eles esperavam um tipo de reino nesta terra, como também Cristo lhes fala do reino por vir. Na parábola do semeador, por exemplo, que nós vimos na semana passada, Jesus deixa claro que haveria diversas reações à sua pregação. Quando ele pregou as boas novas do Evangelho, falando então a parábola do semeador, vimos os diversos tipos de solo, não é? E os diversos tipos de solo, de coração, de ouvintes daquela parábola, receberam a palavra de uma maneira diferente da outra. Os seus discípulos, então, por outro lado, estavam esperando, quando Jesus de fato veio para estabelecer o seu reino, eles esperavam que Jesus levasse todo o Israel e todo o povo gentil, até mesmo, para Jerusalém, para adorar ao Senhor. No pensamento daqueles discípulos, quando Jesus veio, quando o Messias de fato chegou, e quando ele então pregasse a sua palavra, todos se converteriam. Todos os que ouvissem a palavra de Cristo, pois é a boa palavra, é a santa palavra, é a palavra poderosa que de fato converte os corações, transforma as vidas. Então eles esperavam que quando Jesus viesse e fizesse isso, todos iriam correr rapidamente, depois de ouvirem a palavra, ao templo, para adorar ao Senhor. Mas Jesus mostra que as expectativas daqueles discípulos estavam erradas. Então, assim, cada uma das parábolas que Jesus prega aqui, neste sermão, neste longo sermão, era para corrigir alguns mal-entendidos que eles tinham, alguns preconceitos sobre a natureza do reino que Jesus Cristo veio estabelecer. Eles estavam enganados com muitas coisas. E é interessante que nós vemos as semelhanças entre a parábola do semeador e a parábola do joio. Há algumas semelhanças. A parábola do semeador fala que há um semeador, assim como a do joio. Ambas falam sobre um campo, sobre uma semente, sobre o rendimento das colheitas, e ambas as parábolas, nelas, se menciona o maligno, Satanás, o enganador, o usurpador. Mas também há diferenças nessas duas parábolas. Entre elas, por um lado, na parábola do semeador, toda semente é boa. Ela foi semeada em vários lugares, mas uma única semente, e uma semente boa. Na do joio, é claro, parte da semente era trigo, mas parte da semente que foi semeada era erva daninha, era joio. Na parábola do semeador, o foco está na resposta aos diferentes tipos de solo que a semente foi plantada. Já na parábola do joio, o foco está na ordem que o dono da terra deu aos seus servos. O que foi que ele disse? Jesus disse que, antes do julgamento final, eles deveriam ser pacientes, eles deveriam esperar. Ele diz que os anjos do julgamento final é que deveriam vir colher o trigo e separar do joio. Notemos também que o inimigo, Satanás, ele está trabalhando nas duas parábolas. Mas na parábola do semeador, o que é que Satanás faz? Ele arrebata a semente. A semente mal cai no solo e ele já arrebata. Enquanto na parábola do joio, Satanás semeia ervas daninhas, ou semeia sementes ruins. E assim são as diferenças entre essas duas parábolas. Mas qual é o foco de cada uma delas? Na do semeador, repito uma vez mais, Jesus nos faz lembrar que há diferentes respostas à pregação do Evangelho. Nem todos respondem da mesma maneira. Enquanto que o propósito desta parábola do joio é nos lembrar que o próprio reino de Deus, aqui nesta terra, ele estará mesclado, misturado
Há trigo e há joio. Sendo assim, queridos, essa mensagem ela era tão importante para aqueles discípulos como ela é para nós hoje. Da mesma maneira, aqueles discípulos esperavam que Jesus expurgasse todo o pecado. Na medida em que ele pregava, as pessoas se convertiam, o pecado era extirpado do meio de Israel, então estaria estabelecido um reino perfeito. Mas se eles não tivessem o entendimento deles corrigido, eles teriam certamente ficado muito desapontados com o reino que o Senhor Jesus estava implantando naquele momento. Não é certo isso? Não é lógico isso? Quando esperamos coisas boas, e essas coisas boas não acontecem, ficamos desapontados. Quando se espera a conversão de todos, mas essa conversão não vem, ficamos desapontados. Jesus então conta esta parábola para aqueles discípulos, e ele conta para nós, e aplica para nós também nos dias de hoje. Portanto, queridos, essa parábola do joio que vamos estudar nesta manhã, ela vai nos levar a refletir como é a natureza da igreja, e da igreja visível nos dias de hoje. Essa igreja que vemos, essa igreja que somos, essa igreja que participamos, essa igreja que congregamos, que comungamos. Refletirmos nesta palavra é o que Jesus quer de nós. Ele nos pede, queridos, que nós examinemos os nossos próprios corações. E assim eu gostaria de chamar a atenção de vocês para pelo menos 3 fatos, 3 coisas nesta parábola. Em primeiro lugar, nós os cristãos devemos ter o cuidado de observar como é que é o reino dos céus nesta vida, nesta era, neste tempo. Como é o reino dos céus? Não apenas como é o reino dos céus na eternidade, no porvir, mas como é o reino dos céus hoje, aqui. Jesus então compara o reino dos céus a um campo que foi semeado com a boa semente, com trigo, mas que esse campo ele foi invadido pelo inimigo, por Satanás. E essa é uma história muito interessante que Jesus conta aqui para nós. Não é? Essa parábola, essa figura que ele mostra para nós aqui. Os servos de um senhor semearam num determinado campo, mas enquanto eles dormiam, um inimigo vem e semeia ervas venenosas, semeia o joio, onde o trigo foi plantado. Aí vem uma pergunta já para nós, principalmente para aqueles que conhecem um pouco de agricultura, ou mesmo de botânica, não é? Um jardinzinho que a gente faz em casa. Com qual frequência os jardineiros, vamos dizer assim, os agricultores, eles vêm e plantam e semeiam mato, semeiam ervas daninhas no seu jardim, no seu campo, na terra onde ele arou? Com qual frequência? Nós podemos imaginar com nenhuma frequência, não é? Ninguém é tão bobinho assim, de preparar um campo e chegar ele mesmo, plantar a boa semente e depois também jogar um pouco de joio, de erva daninha. Isso não existe, não é? Portanto, essa situação que Jesus narra aqui é algo que esses agricultores, que esses plantadores, semeadores, de fato não compreendem. Não é? Pois se eles plantaram apenas semente boa, como é que apareceu joio? Como é que apareceu isso no meio? Se a semente é boa, se o terreno está arado, se a terra está preparada, se a semente é boa, quando começa a germinar, vem uma planta junto com a outra que não é boa, ele se assusta quando o trigo começa a crescer.
E eles percebem que nasce uma proporção de joio muito grande e cresce junto com aquele trigo. É lógico que quando nós mesmos preparamos um terreno, um jardim ou uma grande plantação e de fato aramos e tiramos todas as impurezas, tiramos todos os matos, reviramos a terra, adubamos, enfim, deixamos tudo muito bem preparado, pegamos a boa semente, selecionamos e semeamos, seja no nosso jardim, enfim, nós esperamos que apareçam aí um matinho ou outro, não é? Uma erva daninha ou outra. Isso é comum, esperar que de vez em quando apareça alguma coisa, mas não nessa proporção tão grande. Aí eles vão e perguntam para Jesus: o Senhor não nos deu uma boa semente? A semente que o Senhor nos deu para semear não era boa? Se era boa, de onde é que veio isso? De onde é que veio esse mato? De onde é que veio este joio? De onde vieram essas ervas daninhas? Pois talvez eles estivessem pensando assim que, na verdade, o Senhor, o agricultor, o dono da terra, deu lá um saco de semente de trigo, mas misturado com aquele trigo tivesse algum joio, alguma outra semente ruim. Mas Jesus diz não, a semente que eu dei para vocês era totalmente boa. Um inimigo fez isso. Alguém de fora fez isso. Alguém deliberadamente plantou essas ervas nesse campo. Aí os agricultores vêm e fazem o quê? Bom, então o senhor quer que a gente vá lá e arranque? Arranque essas ervas, arranque esse joio, tire isso de lá. O que é que Jesus responde? Não. Não façam isso. Não façam isso, porque se vocês fizerem isso, vocês poderão arrancar o trigo também. Guardem bem isso. Não façam isso. Mas no tempo certo eu vou trazer alguns especialistas. E eles vão fazer a separação. Eles vão colher o trigo e vão arrancar o joio. E vão fazer essa separação. Jesus conta essa história explicando como é o reino dos céus. O reino dos céus nesta terra, nesta vida. Ele diz que é esse o reino que ele está estabelecendo, que ele está implantando. Ele semeia a boa semente. Muitos respondem favoravelmente e crescem na fé. Mas ao mesmo tempo o inimigo, o maligno, o Satanás, ele está trabalhando contra o reino de Deus. Satanás semeia o joio. De maneiras, queridos, que os filhos da luz e os filhos das trevas vivem juntos neste reino. E aí aqueles agricultores, servos, vêm e perguntam, né? Não deveríamos, então, extirpar, tirar, arrancar, expurgar os filhos das trevas? Jesus diz que não. Queridos, essa é a primeira realidade que nós precisamos ter em mente. Nós convivemos. Todos os cristãos verdadeiros convivem. Todos os filhos da luz convivem, seja no mundo, seja na igreja, com os filhos das trevas. Essa é uma lição muito importante que está sendo dada àqueles discípulos e também a nós aqui. Porque o que Jesus está dizendo é que ele está estabelecendo um reino aqui nesta terra, mas ele não está estabelecendo um reino perfeito, visto que há trevas no meio do reino que ele está estabelecendo. Não é um reino totalmente puro nestes nossos dias. A purificação e a perfeição são para mais tarde. Porque hoje está misturado. Hoje está misturado. Então há lições nesta parábola, tanto para os cristãos que vivem no mundo, mas também há lições para nós em relação a como os cristãos vivem e pensam a igreja. Porque até na igreja há esse caráter misto.
Temos coragem de pensar isso? Estamos entendendo o que Jesus está falando? Estamos acolhendo a palavra que Jesus está dizendo? Que nós podemos estar sentados na igreja de Jesus Cristo ao lado de um filho das trevas. Nós avaliamos isso. É Jesus que está dizendo. Por isso, no princípio, eu disse que nós devemos olhar para nós mesmos. Eu não devo agora, de maneira nenhuma, olhar com o cantinho do olho e quem será que está do meu lado? Será que é um filho das trevas? Não, olhe para você. E eu devo olhar para mim. Olhemos para os nossos próprios corações. Sou um filho de Deus, da luz, ou sou um filho das trevas? É sério. Não é brincadeira a vida cristã. O reino que Cristo veio implantar é coisa séria. Não é brincadeira. Em primeiro lugar, queridos, é dito que o joio é semeado entre o trigo. Embora o campo seja o mundo, vemos que o joio é semeado entre o trigo. Eles estão entrelaçados com o trigo. Jesus diz que o trigo são os filhos do reino. São os membros da igreja visível e a igreja invisível. Sabemos que há duas igrejas? Opa, como é que é esse negócio de duas igrejas? É uma igreja só, mas ela é vista como visível e invisível. Qual é a igreja visível? O nome já está dizendo, aqui nós vemos. Esta aqui, dos nossos dias. Dos cristãos vivos. Qual é a igreja invisível? A igreja que já morreu. Irmãos que já morreram. Que já estão no céu de Deus. E mais, todos os salvos, de todos os tempos. A igreja é invisível, a igreja que nós não vemos. Mas, na igreja visível, essa que nós vemos, há aqueles que pertencem à igreja invisível. Mesmo não tendo morrido ainda, mas são de fato salvos. Fazem parte, portanto, da igreja invisível. É por isso que nós não podemos olhar para os membros da igreja institucional, não podemos olhar para esses membros e dizer, bom, este pertence à igreja só visível, este pertence à igreja visível, mas também é invisível. Como nós não podemos olhar para o mundo, para aqueles que nós nos relacionamos no dia a dia, para aqueles que nós encontramos no nosso vai e vem, e dizer, olharmos para eles e dizer, não, esse é das trevas, esse é da luz. Não. Pois se é invisível, quem é que apenas pode ver? Quem é que tem poder, capacidade para identificar quem é das trevas e quem é da luz? Somente o nosso Deus. Visto que ele vai mandar os seus anjos no final dos tempos, para que sim, os seus anjos façam essa separação. Identifiquem quem de fato pertence à igreja invisível e quem de fato não pertence a essa igreja. Mas há, portanto, em primeiro lugar, aqueles que não pertencem à igreja invisível. Estão na igreja visível apenas. Eles fizeram uma confissão de fé, até mesmo. Mas a realidade de Cristo não está nos seus corações. Mas eles estão no meio do povo de Deus, daqueles que verdadeiramente são cristãos. Em segundo lugar, e temos experiência disso, é que isso acontece desde sempre. Nós vemos pessoas que fizeram profissão de fé em Cristo, mas que de fato não creem nele. Mesmo entre o círculo mais íntimo de Jesus, tinha um caso desse, não tinha? Judas, um discípulo de Cristo, não cria nele. Em terceiro lugar, nós podemos observar, aqui no versículo 41 de Mateus 13, é dito que o joio vai ser colhido pelos anjos. Não fora do campo, não fora do mundo, mas fora do reino. O joio vai ser removido.
E eles serão retirados de onde? Do reino. Portanto, essa parábola não significa apenas que vamos tratar, ou que ela trata dos cristãos no mundo, onde há cristãos e não cristãos. Mas essa parábola trata também dos cristãos na igreja. Há cristãos e não cristãos dentro da igreja institucionalizada. A igreja do nosso Senhor. Portanto, era isso que Jesus queria corrigir na mente daqueles seus discípulos. Queridos, podemos observar com clareza que na igreja visível, na igreja que pertencemos, na igreja que congregamos, e a igreja somos nós. Por vezes vemos hipocrisia nessa igreja, por vezes vemos incredulidade, e isto é uma prova cabal de que a Bíblia de fato está certa. Irmãos e irmãs, a igreja nesta terra, ela não é perfeita. Jesus não está falando apenas de pessoas que não são inteiramente santificadas, porque na verdade nós estamos num processo de santificação. E o verdadeiro cristão, ele busca isso, a sua santificação. Ele busca crescer nisso. Mas a igreja não é perfeita. O que Jesus está falando aqui a respeito destes filhos das trevas, ou do joio que estão aí, portanto, no meio da igreja, são daquelas pessoas que não abraçaram verdadeiramente o Evangelho, mas que parecem ser parte do reino de Deus, do reino dos céus. Tem muitas características de um crente, de um filho de Deus, de um filho da luz, mas não abraçou verdadeiramente o Evangelho. Jesus diz que isso é uma realidade na igreja visível. Por um lado, queridos, temos na igreja, portanto, irmãos e irmãs que anseiam desesperadamente que a igreja de Jesus Cristo seja tudo o que Cristo pretende que ela seja. Seja uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja que se dedica a Ele. E por vezes, esses crentes ficam desiludidos, pois vêm para a igreja, procuram uma igreja perfeita e não encontram. Fica numa igreja por um tempo, então descobre que essa igreja não é perfeita, vai para outra. E depois vai para outra. E assim vai acontecendo. Existe uma estatística, eu infelizmente não tenho aqui a fonte, mas de que a média de pertencimento a uma igreja, de membresia de uma igreja, de uma pessoa, a média é 3 anos. Uma pessoa que pula de igreja em igreja. Uma média, 3 anos. Não é interessante isso? Faça as contas aí, de como é que tem sido a sua. Que média que dá? Espero que aqui a média seja bem mais alta. Mas então pula de igreja para igreja, porque busca uma igreja perfeita. Isso é uma coisa muito triste, pois essa pessoa está cada vez mais desiludida. E ela vai continuar assim, queridos, porque não vai encontrar uma igreja perfeita nesta vida. Porque Jesus não disse que a igreja visível seria perfeita. Na verdade, o que ele diz é exatamente o contrário. Vamos pensar um pouco? Se nós estamos procurando uma igreja perfeita nesta vida, não é porque nós temos uma visão mais elevada a respeito da igreja do que Jesus. É porque nós temos uma visão da igreja que é contraditória à de Jesus. Jesus nos disse que sua igreja seria mesclada. Filhos da luz e filhos das trevas. Mas é importante que nós ressaltemos alguma coisa aqui, muito séria. Jesus não está dizendo aqui de maneira nenhuma que nós podemos ficar indiferentes quanto ao pecado na igreja. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Nós não podemos pensar, então, bom, já que é assim, já que no meio da igreja tem o filho das trevas junto com o filho da luz, já que o pecado, então, vai abundar no meio desta igreja, então, já que é assim mesmo, então eu continuo nessa igreja, vamos vivendo de qualquer jeito aí, porque não tem o que fazer. Jesus disse que ia ser assim. Não, de forma alguma. Nós devemos ficar tristes quando há pecado na igreja, quando há hipocrisia na igreja. Nós devemos estar com o nosso coração partido por vermos pessoas que professam a Cristo, mas vivem vidas que não buscam a santificação. Não buscam os meios de graça, não buscam crescer, não buscam extirpar o seu próprio pecado no poder do Espírito Santo de Deus e da sua palavra. O ponto de Jesus não é que nós não devamos nos preocupar com isso, com os pecados, e até mesmo com os pecadores. O ponto é que nós precisamos ser realistas quanto à nossa expectativa de que esse caso na igreja vai acontecer, vai estar presente, até que finalmente Jesus Cristo volte e traga o julgamento final. E é muito interessante nós olharmos aqui e lembrarmos do texto que lemos, que Jesus vai ensinar para aqueles servos que o foco deles deve estar no fato de eles terem que lidar com paciência com aqueles que são joio. Jesus diz, não arranquem o joio agora. Isso é uma maneira de lidar com paciência com aqueles que são joio. Com aqueles que ainda não abraçaram verdadeiramente o Evangelho. Jesus está dizendo para eles, não são vocês que devem julgar os outros com relação aos seus pecados. Eu vou fazer isso no final dos tempos. Eu vou separar o joio do trigo. Não é meu e seu trabalho julgar quem quer que seja com relação ao pecado. Como disse antes, isso não quer dizer que devemos deixar o pecado rolar. A Igreja Presbiteriana do Brasil, se vocês se lembram bem, tem 3 pilares. O primeiro dos pilares é a pregação da palavra. É o entendimento de que a palavra de Deus, a Bíblia, é a nossa única regra de fé e prática. Ela é inerrante, infalível. É o primeiro pilar. O segundo pilar é a administração correta dos sacramentos, o batismo e a ceia. E sabem qual é o terceiro pilar? Vocês se lembram? É o exercício da disciplina eclesiástica. É quando a palavra de Deus vai nos dizer lá em Mateus, aqui um pouco adiante, né? Mateus 18. Quais são os procedimentos que se deve ter para a disciplina de um membro da igreja, de um irmão? Tem lá. Todos os procedimentos. E no final de tudo isso, Jesus diz então ali, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Esse texto de Mateus 18 não quer dizer reunião de oração. É uma falha na interpretação do texto, quando nós dizemos, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio deles. Isso serve para as nossas reuniões de oração. Quer dizer que quando eu estiver sozinho, Deus não está. Só quando tiver 2 ou 3. Não. De fato, os 2 ou 3 quer dizer ali a reunião de um conselho, dos líderes da igreja. Portanto, quando o conselho da igreja se reúne para disciplinar um irmão, o Senhor Jesus está no meio deles. Testificando aquilo, confirmando aquilo, autorizando se fazer essa disciplina. Portanto, queridos, Jesus não está dando desculpas aqui para o pecado. Se alguém já leu alguma coisa de Agostinho, vai se lembrar. Agostinho disse certa vez que a igreja é um hospital para pecadores doentes, onde eles são curados. Não é um lugar onde aqueles que já foram totalmente curados se reúnem. Esse lugar é o local de reunião da igreja invisível. Lá sim, não haverá pecados, não haverá tristezas, não haverá erros. Mas para aqueles que já estão
na glória, ou estarão na glória, mas não esta igreja aqui. Portanto, nós devemos ser realistas quanto à igreja. Irmãos e irmãs, a igreja presbiteriana do Champanhar não é uma igreja perfeita. Apesar de eu desejar que fosse. E portanto vai haver problemas aqui no nosso meio. Mas nós servimos a um Deus que é grandioso, que é maravilhoso, que é misericordioso, que é salvador e que é capaz de triunfar sobre todo e qualquer pecado. Nós levamos o pecado a sério, mas nós reconhecemos que ele sempre estará presente enquanto nós estivermos nesta terra. E isso é importante nós sabermos, quando nós chegamos à igreja, quando nós desejamos fazer parte de uma igreja. Em segundo lugar, todos os cristãos, todos nós devemos ir a Cristo quando nós estamos com dúvidas, quando nós estamos confusos, quando nós estamos com questões difíceis nesta nossa vida. Foi o que fizeram esses discípulos. Jesus lhes conta esta parábola e eles não entendem. E eles vão então e perguntam a Jesus, e pedem para Jesus: explique-nos, interprete-nos, diga qual é o significado disso que o Senhor está falando aqui. Eles estavam esperando que quando o Messias viesse, ele colocasse um machado na raiz da árvore, que julgaria o pecado imediatamente. Mas Cristo mostra para eles que eles devem ter paciência, que eles devem ser longânimos. Cristo diz para eles: vocês sejam pacientes com isso, não tirem o joio do meio do trigo por enquanto, mas preguem o Evangelho, preguem a palavra. A igreja é imperfeita, mas nesse meio tempo deve-se pregar o Evangelho. Eles tinham dificuldades para entender, para compreender o ensino de Cristo, por isso eles vão a Cristo e perguntam qual era a interpretação. E Jesus explica ponto por ponto. Essa é uma lição para nós. Quando nós estamos em dúvida, quando nós estamos confusos, quando nós estamos aí diante de circunstâncias difíceis na vida, o que devemos fazer? Nós devemos ir a Cristo. Nós devemos colocar os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas expectativas, para que sejam corrigidas por Cristo, à medida que nós vamos vivendo o dia a dia nesta vida. Como é que nós fazemos isso? Como é que vamos a Cristo? Aqui está Cristo. É a palavra. Cristo é a palavra viva. E nós devemos nos deixar examinar por esta palavra. Nós devemos permitir que o nosso pensamento, todo o nosso pensamento, seja testado de acordo com a autoridade da palavra. Nós devemos deixar receber, nós devemos acolher as críticas que a palavra faz para nós. Nós devemos deixar que a palavra de Deus corrija-nos. Vocês conhecem o Salmo de número 139. E os versos 23 e 24. O Salmo de número 139, os versos 23 e 24, eles nos dizem assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, faz um teste aí, e conhece os meus pensamentos. Para fazer o quê? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quem foi que falou isso? Quem foi que escreveu isso? Foi um rei. Normalmente reis são tidos, são conhecidos, são vistos como soberbos, como soberanos, como quem não precisa de nada, de coisa alguma, como quem está sempre certo. Mas ele vem e se humilha, se coloca diante de Deus, pede para que Deus de fato olhe profundamente no seu coração, nos seus pensamentos, e veja se ali há algum caminho mau, alguma coisa que está errada, que não está condizente com a palavra de Deus. Precisamos, queridos, então ter coragem para fazermos isso.
Eu já tenho dito aqui, será que nós confessamos pouco os nossos pecados porque temos medo, vergonha de que a palavra olhe para dentro de nós mesmos e veja, em muitos casos, a podridão do nosso pensamento, a tristeza, a vileza dos nossos pensamentos, dos nossos corações, das nossas intenções, dos nossos desejos? Porque será que não queremos que a palavra de Deus confronte-nos? Ou porque achamos que somos bons demais, perfeitos? Ou não temos coragem de deixar que Deus, pela sua palavra, investigue o nosso coração, os nossos sentimentos, e que descubra o que de fato somos? Sonda, meu Deus. Precisa ter coragem para fazer isso. Precisa ser crente para fazer isso. Isso é tão importante, queridos, na igreja de todos os tempos, como é importante na igreja hoje. Nós ouvimos muitos cristãos fazendo algumas declarações terríveis, algumas coisas que eles pensam que é assim. Pensamentos contraditórios, totalmente contraditórios à palavra. Só quero lembrar uma aqui. Tem gente que vem e diz, eu creio que você já deve ter ouvido isso. Alguém que vem e diz assim, bem, o Deus que eu amo, que é o Deus de amor, de bondade, vai mandar alguém para o inferno? Como pode? Como pode um Deus assim mandar alguém para o inferno? Quando vier o julgamento, os seus anjos serão ordenados pelo próprio Cristo, que vão separar o joio do trigo. E o trigo será ajuntado no celeiro, e o joio será amarrado em feixes e jogado numa fornalha acesa. Quem vai fazer isso? O Deus Todo-Poderoso, de amor e de bondade, mas o Deus justo e verdadeiro. O único Deus que há. Por que ele vai fazer isso? Porque ele é Deus. Vou eu discutir com Deus? Queridos, se nós não estivermos dispostos a rever os nossos pensamentos, as nossas ideias, e sujeitar essas ideias às Escrituras, sujeitar a nossa mente, o nosso coração, os nossos pensamentos a Cristo, então nós não somos merecedores de recebermos o nome de cristãos. Precisamos entender definitivamente, queridos, que nós precisamos levar todo o nosso pensamento cativo a Deus, cativo a Cristo. Esse é um dos primeiros passos, um dos primeiros pontos de um discípulo cristão, um verdadeiro discípulo. Por isso que esses discípulos aqui foram ou podem ser elogiados, pois eles estavam confusos, eles não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. E eles foram até Jesus. Eles perguntaram, o que isso significa? Como é que eu devo crer? Qual é a verdadeira fé? Como é que eu devo exercê-la? De que maneira devo viver? Nós devemos ir à palavra de Deus da mesma forma. A palavra de Deus é a única regra de fé e prática, não os nossos pensamentos, não as nossas ideias. Não há uma mensagem mais importante para os nossos dias do que essa. Terceiro e último lugar. Todos os cristãos, todos nós, portanto, devemos viver e ministrar no reino de Deus à luz, olhando o julgamento final. Nós devemos viver nesta vida como cristãos, lembrando de que haverá um julgamento final. Não podemos viver de qualquer maneira. O julgamento final não pode sair, não pode estar fora das nossas mentes. E é interessante que Jesus diz, olha, não arranque o joio. Sejam pacientes. Ele não está dizendo, como eu já disse aqui, que ele não se importa com o pecado. Ele não está dizendo que não vai trazer julgamento contra esses
joio contra esses pecadores que não se renderam a ele. Mas ele está dizendo claramente, eu vou cuidar disso. Eu vou trazer um julgamento contra o pecado. A justiça vai ser feita, mas será no tempo certo. No final dos tempos. Vocês, enquanto vivem aqui, tenham esse pensamento, mas o trabalho de vocês devem se concentrar em pregar o Evangelho. Jesus diz aqui, então, que a justiça vai ser feita. Todo pecado vai ser punido. Toda justiça vai ser recompensada. Voltando lá para Mateus, no capítulo 13, no versículo 42. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mas Jesus diz que isso, quando ele diz que não é para ser arrancado o joio antes do tempo, ele diz isso com muita tristeza. Que eles serão lançados no fogo. Olha o que diz nos Ezequiel, no capítulo 18, verso 23. Ezequiel 18, no versículo 23, nos diz assim, acaso tenho eu prazer na morte do perverso, do ímpio, do joio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu. Não desejo eu, antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Eu não desejo que o ímpio morra antes de se converter. Esse desejo de Deus aqui não quer dizer, então já que Deus deseja, como é então que o desejo de Deus não é atendido? Esse termo que é colocado aqui é para que nós, como gente, como humanos, entendamos o que é que Deus de fato quer dizer. Ele não tem prazer na morte do ímpio, como nós também não devemos ter. Nós não devemos ter prazer na morte daquele pecador que não se dobra a Cristo, porque pecadores todos somos. Nós somos agraciados e nos dobramos a Cristo, mas há aquele que não se dobra. Deus não tem prazer, por isso prega o Evangelho, por isso manda-nos divulgar, proclamar a boa palavra, semear a boa semente. Mas ele diz que o julgamento está chegando. Isso deve estar na nossa mente. Nós devemos ser pacientes com a incredulidade dos outros. Porque nós sabemos que o julgamento final vai ser assustador. E sabe o que pode ser pior, meus irmãos e irmãs? Gente que pensa que é crente e não é. E na hora do julgamento final, pensa que será chamado como ovelha para a direita, mas será tido e reconhecido como bode e será levado para a esquerda. O pior de tudo é crente pensar, é membro de igreja pensar que é crente. E de fato, não é crente. Queridos, se os nossos corações não podem ser impactados quando nós olhamos para os incrédulos e nós percebemos a falta de esperança que eles têm naquilo que vem pela frente, nada mais vai poder quebrantar os nossos corações. Nós convivemos com incrédulos. Nós convivemos com gente que não reconhece a Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Convivemos na família, convivemos no trabalho, na escola, convivemos nas nossas amizades. Não estou dizendo membro de igreja, estou dizendo de gente que não se dobrou a Cristo, não reconhece a Cristo, não é um cristão. Convivemos. Isso impacta o nosso coração? Isso nos quebranta? Isso nos entristece? Isso nos impulsiona a pregarmos o Evangelho para eles? Isso faz com que nós digamos para eles, olha, o julgamento final vem aí. Jesus Cristo é o Senhor, é a salvação. Nós falamos isso para eles, para os nossos amigos, aqueles a quem nós amamos. Para os nossos pais, talvez, filhos.
talvez esposa, marido, talvez aquele amigo do trabalho. Nós dizemos para eles, nós apelamos a eles. E nós? Os nossos corações são trigo ou joio? Queridos, nessa parábola nós estamos aprendendo que o reino de Deus nesta terra está mesclado, misturado. Jesus corrige assim a expectativa de que o reino seria perfeitamente puro e envolveria um governo justo sobre todos os injustos do mundo. Nós estamos vendo que não é assim. Assim, queridos, essa parábola nos mostra que no reino de Cristo, os filhos do reino e os filhos do maligno vão viver lado a lado por um longo tempo. É o que temos visto aqui. Então nós devemos esperar com paciência e nos dedicarmos a edificar o trigo, que são os filhos do reino. Mas temos cuidado para não ferirmos também os que são crentes. Não podemos arrancar o joio e o trigo enquanto ainda estão pequeninos, pois nós vamos prejudicar o trigo. Essa parábola também nos lembra que vai haver um julgamento final e uma condenação para aqueles que não se dobraram ao Senhor Jesus. Mas esse julgamento vai ser feito no tempo final pelos anjos do Senhor. Finalizando, queridos, algumas aplicações. Primeiro, que é um desperdício de tempo nós pensarmos que nós podemos melhorar o mundo arrancando o joio do meio do trigo. Eliminar a embriaguez, a imoralidade, purificar o mundo e a igreja. Porque o Senhor disse que ambos vão crescer juntos até a colheita. Lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 2, há uma palavra aqui muito interessante de nós recordarmos. Romanos 12, 2 nos diz assim: e não vos conformeis com este século. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes, lendo esse texto muito rapidamente, sem prestar bem atenção, nós somos levados a pensar que ele está dizendo que nós devemos transformar o mundo. Mas se nós lermos bem devagar, nós vamos ver que não é isso que o texto está dizendo. Diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, com este século, mas transformar-vos. Nós devemos ser transformados. Nós não fomos chamados para transformar o mundo. E aí tem uma outra palavra que nós lemos lá em Atos, quando foi falado a respeito dos cristãos, os primeiros cristãos, que chegaram também aqui, lembram? Ah, esses cristãos, aqueles que têm transtornado o mundo, também chegaram aqui. Não diz que lá eles transformaram o mundo, ou estão transformando, não. Transtornaram o mundo, estão virando o mundo de cabeça para baixo. Com a maneira de viver, agora como um que vive no reino de Deus. Então nós não podemos, ou não devemos desperdiçar o nosso tempo, além, com outras coisas, mas devemos pregar o Evangelho. Foi essa ordem que foi dada para nós. Em segundo lugar, aqui há uma advertência, mais uma, profunda, solene. Quando é que foi que o inimigo plantou ou semeou o joio, a semente ruim, no meio da lavoura, do campo daquele senhor? Quando é que foi? Quando os homens, quando os seus servos estavam dormindo. Quando eles estavam dormindo, o inimigo veio e semeou o joio. Isso é um alerta para nós. Devemos ter cuidado com a preguiça, com o relaxamento da vigilância. Vigilância. Devemos vigiar.
Devemos vigiar porque nós não sabemos a hora. Vamos vivendo aí, tranquilamente. Já faz quanto tempo que Jesus disse que voltaria? A Bíblia fala que a volta do Senhor era breve, era logo, era repentina, sim, mas breve. 2000 anos e nada. Então vamos vivendo aí, de qualquer maneira. Romanos 13, 11 e 12. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. O apóstolo Paulo falando isso, um crente, escrevendo para uma igreja de crentes. Vigiar. Em terceiro lugar, podemos perceber aqui com muita clareza o amor de Jesus Cristo pelos seus. Quando Jesus diz, ou proibiu aqueles servos de arrancarem o joio, ele na verdade estava pensando primeiramente no trigo, estava pensando primeiramente nos seus filhos. Ele não queria machucá-los, ele não queria feri-los, ele queria proteger o trigo, pois ele poderia ser arrancado junto com o joio. É o cuidado de Deus para conosco. Por isso nós devemos ter cuidado com os irmãos da igreja. Não devemos fazer julgamentos precipitados. Pois podemos estar magoando os filhos de Deus. Se ele não for um filho de Deus, Cristo sabe, e no final vai dar a paga. Em quarto lugar, que terrível descrição Jesus faz do destino final dos ímpios. Eles serão lançados numa fornalha acesa. No versículo 42 nos diz que ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos, essa é uma realidade que o próprio Senhor Jesus, o amado da nossa alma, diz, registra. Queridos, o inferno, a fornalha de fogo, não é uma ilusão, não é uma história que surgiu no passado. Não é uma mera superstição da idade das trevas. Mas é uma realidade terrível. E multidões, queridos, vão ver, vão descobrir, para a sua miséria eterna, que isso de fato é verdade. Certamente a fornalha, o inferno, está reservado para todos aqueles que continuam rejeitando o Senhor Jesus Cristo. Meu querido e minha querida, nesta manhã, qual é a tua situação? Se você está na situação do joio, fuja. Fuja da ira vindoura, antes que seja tarde demais. Tem um hino que diz, né? Amanhã pode ser muito tarde. Pode ser que Jesus volte hoje, amanhã. Como pode ser que alguém morra hoje. O que aconteceu em Brumadinho? Uma barragem rompeu, lama por todo lado, soterrou gente. Ninguém esperava. Se morreu sem Cristo, não tem jeito mais. Não tem o que fazer. Quero encerrar lendo 2 Pedro. Segunda carta de Pedro, no capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2.
dos versos 9 ao 13. 2 Pedro 2, de 9 ao 13, nos diz assim: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição, também hão de ser destruídos. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal, em pleno dia, quais nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Pode continuar lendo aí, que tem mais algumas coisinhas terríveis. Mas, queridos, por que é que Jesus ainda não veio? Porque ele é longânimo. Ele não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguemos ao conhecimento da verdade. Jesus ainda não veio, ele está dando tempo para aqueles que ainda não se dobraram diante dele, que ainda não foram convertidos. O Senhor é longânimo, o Senhor é paciente. Pastor Richard Baxter disse o seguinte: não devemos interpretar mal a paciência de Deus com os ímpios. Aí ele explica: a paciência de Deus é uma oportunidade, por vezes, de sermos apáticos sobre o julgamento final. Mas é uma oportunidade, queridos, para hoje, e somente hoje, nós reconhecermos os nossos pecados, nós fugirmos dos pecados e nós corrermos para Cristo. E se nós corrermos para Cristo, nós não apenas seremos poupados do juízo final dos ímpios, mas nós encontraremos, nós mesmos, uma glória resplandecente no reino do nosso Pai. Jesus Cristo prometeu isso. Corramos para Cristo. Busquemos a salvação em Cristo, pois é somente lá, nele, que nós vamos encontrar. Em nome de Jesus. Amém.